Olá, minha turma. Vamos começar a nossa maratona de hoje. Quando eu fiz o serviço militar, o CPOR, logo no início, que a gente ainda não tinha acostumado com as regras de lá, eram várias companhias, que são conjuntos formados por um punhado de soldados, né, no nosso caso de alunos do CPOR, os nossos eram comandados por capitão. E tinham 3 companhias fazendo ordem unida, manobras, evoluções ali no pátio do quartel, quando, passando a nossa companhia por uma outra, de outros alunos, o capitão da outra companhia gritou lá, à esquerda e tal, qualquer coisa lá, e muita gente da nossa obedeceu o comando. Aí o nosso capitão gritou, olha a voz do dono. Aqui nós não temos dono, mas daqui em diante, dessa aula em diante, nós vamos ver, vocês vão ver, a voz do guia. É como se estivéssemos tentando subir o Monte Everest. A cultura é um monte relativamente muito alto e a ciência ainda dilata mais um pouco. E lá tem aqueles guias. Engraçado, sai gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia, de todo mundo para ir lá, como se estivesse fazendo um heroísmo. Subir o Monte Everest. Lembrem-se que eu sou de uma geração anterior à primeira subida ocidental do Monte Everest, à primeira ida à Lua, ao primeiro ser que circulou no espaço, que foi uma cadela russa chamada Laika, a primeira ida de um homem ao espaço, que foi o Gagarin, também russo. Então, russo não, naquela época a gente chamava de soviético. Mas então, uma das coisas que me surpreenderam, que me impressionaram durante uma fase da vida foi essa primeira subida ao Monte Everest, que era algo inalcançável, e o homem foi. Eu, criança, surpreso com aquilo, atirou. Depois é que eu vi que ele levava um monte de carregadores, um monte de auxiliares, e o tal do Sherpa, que era o guia. Eu não fiz tanta figura, assim, coisa nenhuma. Aqueles guias de Sherpas são profissionais daquela subida e sobem carregando a carga dele, do herói que vai para as manchetes do jornal. Então, até a função de desbravador do Monte Everest pode ser contestada, como é contestada a descoberta do Brasil, como é contestada a nossa independência e assim por diante. Mas a função de guia é incontestável, porque nós temos 2 caminhos para o conhecimento. Ou a descoberta, que a gente descobre a cada momento, ou com o senso comum, ou com a ciência à qual a gente se dedique, ou simplesmente com a nossa observação do mundo, que não é senso comum, porque não é comum. Foi nós que observamos, mas que também não chega a ser ciência, porque não usamos os expedientes científicos adequados. Vocês vejam agora com a nossa pandemia, engraçado, essa pandemia, vamos abrir um parênteses aí, tem servido tanto para a gente aprender tanta coisa. No entanto, o homem continua a ser o ser mesquinho, dominador e ególatra e adorador de si mesmo, que já estava sendo antes. Nós temos oportunidades de ascender vários degraus no aperfeiçoamento, na evolução da civilização humana. Mas não estamos muito dispostos a aproveitar esses degraus e essa ascensão, não. Voltando para o caso do guia, o guia é uma outra forma de descobrir
o mundo científico, o mundo do conhecimento, o mundo das nossas profissões daqui para frente. Então, com base nisso tudo é que eu me candidato, eu me ponho por ordem da escola a ser o guia de vocês. Mas aqui eu acrescento, acima disso, o prazer que eu tenho em conviver com vocês, em dar aula. Talvez a maior ponto negativo que eu veja nas aulas, como nós estamos tendo à distância, não seja nem a falta daquele boca a boca, daquele tete a tete, que faz com que os conhecimentos se tornem mais íntimos e, por isso mesmo, mais extensos e duradouros na nossa mente. A conversa, o detalhamento, a interrupção, a pergunta na hora exata. Mas podemos, por que você não dá aula síncrona? Não, aula síncrona eu vou ter que dar alguma, mas é mais deprimente do que essa aqui, porque na síncrona o contato que nós teremos uns com os outros, através daqueles chats, daqueles chatos, é um contato artificial. A gente não consegue pôr nele o sentimento, o entusiasmo, a apreciação positiva imensa que eu tenho por essas aulas. E tanto que eu lamento profundamente, nessa fase da pandemia, das aulas à distância, simplesmente não ter conhecido as duas turmas que eu dei aula anteriormente. Eu vi aqueles quadrinhos, michuruquinho aqui na tela, e vi os nomes. Se eu encontrar com vocês, no caso, eles que já passaram pela minha disciplina, lá no fórum, vai ser muito difícil que eu os reconheça. Mas vamos voltar ao assunto anterior e tocar a bola para frente. Então, eu não sou um ditador das novidades, eu não sou um impositor de crenças e conhecimentos vários. As críticas que eu faço, seja à ciência, seja da vida fora da ciência, mas que a condiciona, porque a nossa ciência é para o nosso mundo. E por que é para o nosso mundo? Nós somos altruístas que vamos cuidar de gambás, de leões e de esquilos? Eu acabei de falei agora mesmo, que nós somos ególatras. Como é que vamos ser, ao mesmo tempo, altruístas? Não. O fato de a gente se interessar pelo mundo é uma forma de dominá-lo, de aproveitar o que ele tem de útil para nós. Saiu nos jornais esse fim de semana. Durante essa semana, por exemplo, a notícia de que, nos últimos levantamentos feitos, a floresta amazônica, tão diminuída em sua extensão e tão agredida por usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas não, nucleares lá ainda não tem, mas e mais pelos fazendeiros, pelos madeireiros, pelos mineradores ou garimpeiros e portanto, dieiros que tentam fazer a Amazônia de nosso terreiro, que ela já não consegue mais repor ar purificado o suficiente nem para cobrir a sua própria poluição pelo carbono que lança na atmosfera com todas essas atividades, e mais os incêndios que vocês não sabiam, né? Que o homem, o brasileiro, o cultivador, para não dizer se é o peão, ou se é o grileiro, ou se é o agronegócio, mas o cultivador, o pecuário, eles destroem, queimam, até para diminuir os vestígios,
e para limpar o terreno que eles vão explorar, e com isso enchem a atmosfera do carbono produzido pelas fogueiras, que fogueira, como todo fogo, é uma reação química entre o oxigênio e os materiais inflamáveis que a eles se submetem. Então, a Amazônia é toda composta de carbono. As árvores, os seres, os animais, tudo é carbono. E esse carbono, misturado com o oxigênio, faz o tal do CO2, a reação química, tira o carbono dos outros compostos em que ele está. Por exemplo, NaCO3. NaCO3 é Na, que é nátrium, não sei se é nitrogênio, sei lá, é um outro elemento químico, com o C de carbono e com o O de oxigênio. Então, este aí já é poluente. Mas, antes dele, as reações químicas pegaram produtos que não eram poluentes. Era o carbono que estava nas árvores, que estava nos intestinos dos animais, que estava na atmosfera e tal, e misturaram e combinaram, como se diz quimicamente, este carbono com o oxigênio através da combustão, trazendo o Na, o nátrium, que eu esqueci agora qual que é o nome dele em português, mas isso não faz diferença para nós, porque nós não estamos estudando, não é essa química. A nossa química é a humana. Mas então, polui o ambiente. E os levantamentos feitos essa semana, saiu nos jornais, é que a floresta amazônica, que era o grande pulmão do mundo, era o grande fornecedor de oxigênio para o mundo, hoje libera tanto carbono e prende tanto oxigênio que ela não se equilibra nem consigo mesma. Ela não consegue mais repor a quantidade de oxigênio que ela tira e nem tirar a quantidade de carbono que ela indevidamente joga na atmosfera através dessas atuações humanas que eu mencionei no início. Então, vejam que nós estamos vivendo, como numa corda bamba, estamos vivendo de uma maneira prejudicial e letal para a própria humanidade. Esta maneira como nós vivemos, entretanto, não é só com a floresta amazônica. É com o mar, é com a terra em que produzimos, sem jogar lá um grão de adubo. E quando vamos jogar alguma coisa, vem aquelas máquinas enormes do agronegócio e joga outros minerais, outros compostos químicos que levam à degradação da terra, à lixiviação. Você sabe o que é isso? Não, eu também não sei, não. Mas é um processo que advém do uso intensivo da terra com esses fertilizantes, mata-mato, inseticidas e outras coisas que eles jogam. Aliás, eu me lembro, na década de 60, um agrônomo, não sei se ele era americano, sei que ele pesquisava no México, Borlaug, se não me engano era o nome dele, 60, 70, por aí, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque naquela época se falava que a humanidade não conseguia viver mais 10 anos sem entrar no exercício da fome absoluta, porque o mundo não conseguia produzir o tanto de alimentos que o ser humano, que a humanidade, né, naquela época, se não me engano, foi quando a China atingiu 1 bilhão de pessoas.
Hoje nós já temos a China e a Índia, lá pelos 2 bilhões, e temos vários outros com milhões e milhões de pessoas. Então já era para ter estourado tudo, eles falaram 10 anos, já tem 40, mas acontece que este agrônomo iniciou no México as pesquisas com esses fertilizantes e conservantes e adubantes e não sei mais o que, ao invés de usarem simplesmente adubos naturais, o cocô das vacas, o bagaço de cana, as folhas caídas, a terra movida pelos rios, que dentro do rio ela é poluente, fora dele ela é um dos melhores fertilizantes que existe. Então, coisas assim que eles foram inventando, ele começou, e essa pesquisa dele foi tão impressionante para o mundo, tão cheia de esperança e de novidade positiva para a humanidade, que foi uma das raríssimas vezes em que outras profissões, que não as médicas, as econômicas e tal, ganhou, uma delas, né, a agronomia, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que geralmente também é dado para políticos. Então, a paz a que eles estavam falando aí era a ausência de insatisfações, de guerras, de conflitos em geral. O direito é uma ciência que se preocupa muito com o conflito, ou uma técnica, para muitos é melhor isso, se preocupa muito com o conflito, e então ele tem que ter notícia disso também. Daí eu estar começando a aula de hoje falando sobre os exemplos que eu vou usar durante a aula. Pois bem, então o cara, o tal do, acho que é Borlaug o nome dele, fulano de tal Borlaug, Stefan Borlaug, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque consideraram que com a superprodução de alimentos em relação ao que existia antes, nós estaríamos evitando conflitos futuros sobre alimentos, conflitos já profetizados nos estudos, principalmente de uma instituição científica, na época poderosíssima e altamente respeitada pelos profissionais que dela participavam, pelos cientistas que forneciam pesquisas a ela, que era o Clube de Roma. Acabou tudo. Os alimentos estão aí e nós continuamos com os conflitos, porque os conflitos vêm não é da quantidade da natureza dos alimentos, não é da extensão e nem da fertilidade da terra, não é da existência ou da não existência da floresta amazônica. Os conflitos que acabam estourando em nosso prato e deixando o prato de muita gente vazia, como a imprensa falou semana passada. Eu me lembro, por exemplo, do jornal O Tempo, está lá que com a pandemia tantos milhares, milhões de pessoas passaram fome durante esse 1 ano e meio, 1 ano e quase 2 anos, em que ela está durando. Aqui no Brasil é só 1 ano e meio, mas lá fora começou antes, né? Então, com isso tudo, nós continuamos conflitando uns com os outros. E o direito busca não deixar todo mundo satisfeito, como o agrônomo lá queria. O direito busca condicionar e reprimir todo mundo para eles não terem conflito. Ou como dizia aquele desumano no sentido de não ter sentimentos, não trabalhar com sentimentos humanos, do John Locke, vir achar que o Estado foi criado para proteger a propriedade, a função dele é só essa, e que ele não entre mais nada em nossa história. Figura esta, proposta esta, que foi ele, que era empirista, mecanicista e individualista,
mas proposta aí economista também, todos os defeitos possíveis e imagináveis. Mas então, mesmo os que seguiram essas correntes, várias delas começaram com ele, em outras ele deu um lustro melhor um pouquinho, mas mesmo os que seguem essas correntes, hoje reconhecem que não se pode ter o radicalismo do Locke, não se pode ter um liberalismo em que o Estado volta as costas para o próprio povo. Não se pode ter um liberalismo e um individualismo em que cada um faz o que quer, não existe um ente público para reparar os defeitos e juntar os cacos, e o Estado cuida da propriedade. Como propriedade não é de todo mundo, ele cuida da propriedade de quem tem. Então, interpretando bem as afirmações do próprio John Locke, ele era um teórico classista, um teórico que defendia a sua classe, que era a dos proprietários de terra. Eu nem sei se ele era propriedade de terra, se ele tinha um castelo, se ele tinha uns campos, se ele botava os servos de gleba para trabalhar para eles. O que eu sei é que ele defendia os servos de gleba. Como no Brasil, os pequenos proprietários rurais defendem a ferro e fogo, principalmente a fogo, né? As instituições, as entidades dos ruralistas que só beneficiam os grandes latifundiários, o agronegócio magnífico, a destruição do país enquanto unidade ecológica para transformá-lo exclusivamente em unidade agroprodutiva. E mais, não produz lá, onde nós estamos mencionando, na Amazônia, no Pantanal, no Tocantins, mas no Maranhão, não se produz o feijão que você põe na sua mesa. Não se produz a banana que você come. Isso até é produzido no ciclo do Rio São Francisco, depois que o Lula, baseado nos estudos que foram feitos pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, 15 anos antes dele, estabeleceu formas de exploração daquela fase, apoio aos pequenos proprietários, a reforma que criou o Vale, que fez uma reforma agrária praticamente no Vale do Jaíba, aqui em Minas, que hoje já virou também negócio, não produção de alimentos, negócio de grandes fazendeiros, e assim por diante. Então, nós fazemos o que nos sacrifica, nós fazemos o que nos tortura, nós fazemos o que nos agride. E isso que eu estou falando de planta, de árvore, como eu falei no começo, de gambá e de lontra, aplica-se também ao que se faz na sociedade até urbana a partir do Estado para conosco. Todo mundo está explorando o trabalho do trabalhador como se fosse escravo, o famoso crime de redução, a condição análoga de escravo. Todo mundo está poluindo a atmosfera, os rios, os córregos, os ribeirões, com os seus dejetos, e eu não estou falando só dos fisiológicos, porque talvez tenha lá nos rios mais garrafa PET de que fezes. Provavelmente terá lá mais saco plástico de que vamos pensar uma coisa assim, de que um poluente humano, de que resto de cozinha. Talvez tenha lá mais hormônios, hormônio do crescimento, hormônio da velhice, hormônio de esticar a pele, hormônio anticoncepcional, hormônio
que diminui barriga, que aumenta cabelo, que faz crescer a unha do pé, sei lá. É hormônio hoje a dar com pau. Então, isso tudo polui muito mais os rios do que as nossas necessidades fisiológicas normais e de que os restos de nossa alimentação. Mas que também deveriam diminuir à medida que passássemos a ter um trato dos alimentos mais econômico, menos desperdiçador. Agora, dado esse exemplo, feito esse comentário, deixa eu retomar a minha função de Sherpa, de guia de vocês nesse caminho ladeira acima, que tem a glória de estar subindo e o sacrifício de enfrentar as dificuldades da subida. Por isso, uma das coisas que eu, como professor, devo fazer é estimulá-los para seguir essa rota. E procuro fazer isso nas nossas aulas, tornando-os conscientes do mundo que nós humanos estamos piorando e da profissão ou das profissões que essa escola, com seu título ao final do curso, pode habilitar vocês para o exercício delas. Então, na aula passada, eu terminei falando sobre um quadro composto a partir de desenhos de uma criança indiana que foi colocado agora como impresso como capa de uma publicação da ONU sobre as condições de subsistência do ser humano, as condições de trabalho, de igualdade entre os homens, valorização do trabalho feminino, assim por diante. Então, vamos partir dele para a aula de hoje, que esse vocês ainda vão receber, mas é aquele que se mostra na aula de hoje. Então, tá ele, não preciso nem de descrevê-lo. A este quadro formado com diversos desenhos de uma criança indiana observando o que a sua mãe fazia. Ou melhor, observando o nada que ela fazia. Pois lá fala que o pai dele dizia que ela não fazia nada, que ela só ficava em casa. Mas isso não é um pai, um indiano que fala, não. Toda a humanidade fala isso. Peguem a casa de vocês, a mãe, a avó, a irmã já casada, peguem a comunidade onde vocês vivem, aqui em Belo Horizonte, em Esmeraldas, em Vespasiano, em Sabará. Eu gosto de abranger mais lugares assim, porque eu já tive aluno que, aliás, interessante, eu tinha um aluno cego que vinha de Sabará para ter as aulas. Eu dava aula na PUC, na época, PUC Minas, né? E ele passava o dia trabalhando e ia assistir minha aula à noite. E o trabalho dele era interessante, que era na gráfica do DER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, um trem assim. E com o que ele mexia lá? Com um aparelho que corta o papel. Ele tem lá os terminais dele, você regula o tamanho do papel que você quer, joga os maços de papel ali dentro e com a guilhotina, porque realmente parece com aquela que um doutor Guillotin, genial, inventou na França durante a Revolução Francesa. Pois bem, ele fazia aquilo. Eu não sei como é que um cara cego conseguia trabalhar o dia inteiro fazendo aquilo e chegava lá na aula com todos os 10 dedos na mão e de lá, depois de terminar a aula, ainda ia para Sabará.
Realmente, para mim, aquilo era um fenômeno, era algo extraordinário. E é um estímulo para todos nós. Como foi para mim? Falei, gente, se esse cara faz isso para vir cá assistir a minha aula, eu tenho que dar para ele uma aula que preste. Eu tenho que ser honesto intelectualmente com ele, passando para ele o que efetivamente vai ser necessário para que ele tome conhecimento dessa profissão. Então, eu não podia, como não posso hoje, eu adquiri consciência disso nesses 48 anos que eu tenho de magistério, eu adquiri, primeiro de português, depois de direito, eu adquiri a consciência de que não me cabe tirar de vocês a oportunidade de conhecer o necessário, o profissionalmente, politicamente e eticamente correto e necessário, e ficar com firulas e com manobras para passar esse tempo que nós vamos dar como de formação para vocês. Então, por isso, eu gosto do esforço que eu faço para trazer alguma coisa útil para vocês. Se eu não conseguir, me avisem que eu procuro outros caminhos. A pesquisa está sempre acessível ao ser humano. Aliás, eu fiquei muito feliz com um e-mail que eu recebi de um representante de uma das minhas turmas, ou AC ou AD do 7º período noturno. CD é sempre noturno, né? Porque ela falou que as aulas estavam sendo úteis para os alunos. Ela falou coisas melhores que isso, mas humildemente eu vou ficar só nessa, que as aulas estavam sendo produtivas para vocês. Ótimo! Porque é isso que vocês têm. Se eu tenho a cara feia, se ela podia ser bonita, se eu podia rir mais, se eu podia tirar o bigode para vocês verem melhor o meu riso, ou se eu venho dar aula de máscara, isso tudo pode melhorar, pode tornar mais divertida, mais pessoal as nossas relações. Mas o importante dessas relações é o que a representante falou. É que as aulas estão sendo úteis para vocês. Ela falou, eu acreditei, e por isso continuo intensificando esta tendência, este projeto, esta linha a que eu me propus. Se tiverem algo a acrescentar ou a pedir para retirar, entre em contato comigo, vocês já sabem como. Então, o tal quadro lá da mulher que não trabalha. Não trabalha, mas o menino desenhou a mãe dele uns 12 ou 20 quadrinhos diferentes que foram compendiados e lançados na capa deste opúsculo da ONU, exatamente sobre a discriminação no trabalho. Discriminação de sexo, de cor, de formação, de origem racial, estatal, etc. Então, está lá mostrando o que a mulher faz. E como eu disse na aula passada, se vocês pegarem o valor de cada disso, de cada coisa, da cozinheiro, da lavadeiro, da arrumadeira, o da professora que ajuda os filhos a fazer os deveres, que ajuda os filhos a pesquisar, que seleciona os livros para eles pesquisarem, o da arrumadeira, o da amante do marido, o da carinho para os filhos pequenos, o que economiza o direito do marido quando ela dá leite para a criança, em vez dele ter que comprar a lata de um leite pior do que o dela, para alimentar os bebês. Então, é uma figura que casa perfeitamente com aquilo que eu falei num punhado de aulas atrás, quando eu estava falando sobre o trabalho na sociedade primitiva, lá da pedra lascada e depois da pedra polida, em que as mulheres reuniam em torno dela os recursos mais necessários para a comunidade, para a tribo, para a horda. Barco para pescar, flecha para caçar
peles para se proteger do frio, o leite delas mesmas para amamentar as crianças, a educação das crianças para se tornarem adultos guerreiros e respeitados como os homens da tribo e tal. Então, através desta manobra dessas coisas, manobra a gente costuma usar no sentido pejorativo, não. Aqui eu estou usando no sentido mais elogioso que possa ter, das manobras, das operações, da manipulação das coisas, da produção para a subsistência da tribo. Olha, se não fossem essas tarefas, que na época eram só das mulheres, e que dava para elas um destaque na organização, no comando, peguem aquele artigo 2º da CLT, troquem lá o empregador por mulher, e vocês vão ter uma descrição perfeita dela, só precisando tirar a referência à remuneração e à lucratividade e a assimilação da parte econômica, das vantagens econômicas do negócio. Aliás, eu conheci um rapaz que veio aqui no Brasil várias vezes. Teve uma época que ele até hospedou na minha casa, que era suíço, da parte suíça que falava alemão. Como o alemão é muito difícil, eu aprendi um pouco de alemão com um livro bilíngue bilíngue porque eles traduziram para o português, mas mantiveram o original alemão. Então o livro tinha as páginas em português e as páginas em alemão. Aí eu comparava uma com a outra, entendia um punhado do troço do alemão. Hoje já não estou lendo mais livro desse jeito, então não continuei esse caminho de descobrimento altamente promissor. Mas então, voltando para o caso anterior, o rapaz morava lá, mas aqui ele tinha que conversar com a gente, era em francês ou em inglês. E francês, para ele, era mais fácil porque na própria Suíça tem uma outra parte que fala francês, como no Canadá tem metade inglês, metade francês. Na Suíça, apesar de ser um país do tamanho do Espírito Santo, ou menor, tamanho talvez da Paraíba ou de Sergipe, eles têm 4 cantões que são mais ou menos como os nossos estados, ou como as províncias da Argentina, por exemplo, cada um deles com uma das 4 línguas que eles falam lá. Então, o rapaz contou para a gente. Eu, naquela época, já tinha uns 20 anos de magistério superior no direito tributário, direito trabalhista, direito administrativo, direito internacional público, principalmente o que eu mais dei aula, que eu já tinha dado mais aula até naquela fase, era o tributário. Hoje eu me concentrei no direito do trabalho, porque, para mim, ele dá uma noção de luta pela justiça e satisfação das carências do ser humano. Então, fiquei com ele, estou muito feliz, porque acho que essa é a minha maneira de participar da educação e da evolução que os nossos grupos sociais, inclusive esse formado por nós aqui, vocês e eu, carecem para melhorar um pouquinho o futuro. Já não falo o meu, mas dos meus filhos que já estão aí na faixa dos 40, e dos meus netos, e de vocês, cujas pessoas eu afilio um pouco, eu tomo um pouco afetivamente como sucessores e realizadores dos conhecimentos que humildemente eu trago para vocês. Então, vamos voltar lá. Então a mulher dominava, a mulher detinha todas essas tarefas, não recebia nada por isso, mas tinha o poder da ordem, até que os homens se sublevaram, substituíram a tribo, a organização tribal, a estrutura tribal, pela do Estado. No Estado mandaram os homens.
Peguem, por exemplo, um estado que era considerado muito evoluído em relação ao passado, em relação ao Egito, à Babilônia, à Pérsia e tal, e muito evoluído até para a sua época, que era a Grécia, com as suas cidades-estado. Cada uma delas era um estado, e havia uma certa ligação entre eles, de povos entre eles. Pois bem, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fiz um cálculo. Peguei umas estatísticas e os levantamentos e umas extrapolações e tal, e fiz um cálculo de que você pega o povo grego, vou considerar 100 pessoas, 100%, e tira os escravos, que calados já estavam errados, os metecos, que eram os pastores, os cultivadores, os extratores e pescadores de bens que já estavam prontos na natureza e tal, que era mais uns 40% da sociedade. Então só aí já ficaram só metade dos gregos. Dessa metade, você tira as mulheres que não votavam, não participavam, não discutiam, não tinham acesso à cultura e nem ao letramento, nem ao abecedário. Então, mais 25%, supondo que mulheres e homens tenham mais ou menos a mesma quantidade. E depois, tira também as crianças. Então, algumas publicações falam que apenas 20% dos gregos participavam da democracia da sua cidade-estado. Pelo meu cálculo, é só 10%. Então, isso é democracia, onde junta 10% da população da cidade na praça pública. Por exemplo, juntar 10% dos belo-horizontinos ali na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio, que hoje é um local de visitação, porque a administração pública funciona lá nos palácios Tiradentes, não sei o que, lá onde era antigamente um espaço de Jockey Club. Aliás, mudou um pouco a função, mudaram-se um pouco os personagens, mas continuou no mesmo ramo, né? Do esforço individual excludente, do jogo e do resultado individualista. O que me desculpe, mas é uma merda para a sociedade nossa. Então, com as mulheres cuidando dessas funções, os homens, através do Estado, as segregaram. Por quê? Porque eles sabem do potencial delas, que não é um potencial suposto para o futuro, é um potencial já vivenciado no passado. Um potencial que eles sabem que nós, homens, é que somos dependentes das mulheres. Eu posso trabalhar, produzir dinheiro, produzir teses jurídicas, produzir advogados, juízes, procuradores, promotores e tal. Já produzi até ministro do Supremo. A ministra Carmen Lúcia foi minha aluna. Então, como outros de outros tribunais também já o foram, mas isso tudo eu posso produzir. Mas se eu não tiver a minha mulher me dando apoio, me complementando não, eu é que a complemento. Ela é que é o dínamo, a realização da família que eu ouso dizer que é minha. Então, vejam que nós, os homens, eu estou falando que eles retiraram da mulher qualquer forma de poder externo à porta da casa, de medo de elas, além de reunirem todas aquelas fontes de poder que elas tinham antes, ainda botar em cima disso, como a cereja do bolo, um emprego, ou uma direção de empresa, ou uma propriedade de empresa, e fazer com que nós nos tornemos ainda mais inúteis
e às vezes até nocivos, igual aqueles de nós que estão explorando a Amazônia e similares, como eu falei no início da aula. Pois bem, então vamos fechar aqui a parte das pinturas do menino que virou capa do opúsculo da ONU sobre a discriminação, a segregação das mulheres e de outras minorias em nossa sociedade. O menino pintou a mãe dele, vocês, isso aqui fica como tarefa para vocês. Olhem lá os quadrinhos do menino, os desenhos do menino, e vocês vão ver todas as atividades que a mulher exerce enquanto ela fica em casa e não trabalha. E vocês vão ver que realmente isso que eu falei tem uma base de concretude e de verdade. E por que eu mostrei isso? Para encerrar essa parte que nós estamos trazendo aqui agora, nós estamos hoje estudando, já desde a última aula, o empregado, que nós vamos continuar estudando. E uma coisa que eu falei é que ele não é a única forma de cessão de força de trabalho, nem de aplicação de força de trabalho, nem de produção das riquezas que compõem a nossa sociedade. São outros que, como as mulheres, são discriminados. E vem o Locke e fala que o Estado tem que proteger a propriedade para não proteger, para deixar desamparados os trabalhadores, os que realmente produzem. Eles é que são os produtores da nossa sociedade, porque o Estado, de acordo com ele, né, como eu já falei, se destina a proteger a propriedade. E aí nós vemos mais uma aberraçãozinha. Ele fala no Estado liberal que só existe para isso. E tem razão. Os crimes contra o exercício do trabalho que o nosso Código Penal traz são aqueles crimes que são atribuídos à ação dos empregados contra os empregadores, quer dizer, para proteger os empregadores. Como o crime de greve, o crime de ocupação de fábrica, o crime de fazer piquetes na porta da fábrica, coisas assim. E vamos pegar o direito financeiro privado, o dinheiro que circula na sociedade, ou através do lucro, ou através do dividendo, que é uma aplicação do lucro, ou através do financiamento, da isenção de imposto, do estímulo fiscal, da aplicação do dinheiro dos vários bancos públicos. Nós não temos um banco popular. Já tivemos. A Caixa já foi isso, se elitizou. Hoje a Caixa administra o fundo de garantia, que ela empresta para as grandes construtoras construírem prédio e vender. Obviamente não é para a pobreza. Hoje ela administra o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que ampara o trabalhador emprestando dinheiro para as empresas crescerem, julgando que o amparo do trabalhador vem de forma indireta através do empregador. Ela, Fundo de Garantia, FAT, PIS-PASEP, o PASEP, que é o PIS é do Banco do Brasil. Não, o contrário. O PIS é da Caixa, o PASEP é do Banco do Brasil. E tantas outras coisas, ela administra para concentrar a sua aplicação nos proprietários. Então, ela está realizando muito bem o que John Locke determinou. Só que isso não é capitalismo, não é liberalismo e não é democracia social. Isto é exploração. Isto é a função que foi engendrada dentro da sociedade para manter uma nata, igual aquela parte que se perdeu, que se
concentrou, virou um gel do leite, que a maioria das pessoas raspa assim por cima e joga fora. É a parte perdida, é a nata da perdição. Isto é que a Caixa ampara. O Banco do Brasil, mais ainda. Ele é um banco de negócios, igual o Banco Itaú, igual o Bradesco, igual os bancos americanos que estão atuando aqui, ou com nome próprio, ou embutindo aí, se embutindo em um nome falado em português, assim por diante. Então, este mundo nosso, gente, ele está no que se chama de capitalismo financeiro, exatamente porque contrariou todas as noções do capitalismo anterior. O Estado é interventivo na economia através dos meios financeiros, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Central, Bolsas de Valores e tal. Tudo isso é Estado, se intrometendo na vida particular. Então não temos mais liberalismo, coisa nenhuma. Liberalismo hoje é só uma pílula para manipular e enganar a população que acha que liberal é o que dá liberdade. Não. Liberal é o que libera a exploração. Liberal não é o que distribui bens, é o que os concentra na propriedade dos poderosos. E, acima disso, vem o tal do neoliberalismo, que faz isso tudo, mas faz com dinheiro público, com normas públicas, e por isso muda o nome, passa a ser chamado neoliberalismo. Como eu já disse para vocês, não é nem neo, porque o capitalismo é velho de guerra, e nem liberal, pelo que eu acabei de explicar agora. Então, aqui nós já estamos mostrando o quadro de todo mundo que trabalha. Pois bem, esse todo mundo que trabalha tem a parte que trabalha de graça porque é das igrejas. Não sei bem se esse povo que trabalha para as igrejas trabalha de graça, não. E o que a igreja faz com aqueles valores imensos que elas recebem? Os dízimos, as espórtulas, as esmolas, o pagamento das indulgências quando tinha, e um punhado de coisas assim. Tem uma vez, há uns 15 anos atrás, que eles pegaram alguns bispos de algumas igrejas aí, vindo de Belém do Pará para São Paulo, parece que deu uma pane no avião, ele teve que descer em Brasília e foi pego lá, por causa da pane. Eles viram tudo que estava lá dentro, cheio de sacos, muito, mais de um caminhão, de dinheiro que eles tinham recolhido lá no norte e estavam trazendo para o cofre matriz. Já teve também a própria igreja católica, na igreja anglicana, na igreja... Eu estou falando esses nomes aqui, gente, sem saber qual que é qual. Eu só sei que são nomes de igrejas cristãs e não são essas propriamente, porque eu não sei o histórico de nenhuma delas, mas são igrejas que vivem num fausto desgraçado, com templos magníficos, com viagens constantes dos pastores, bispos e potentados para outros países do mundo. Agora, por exemplo, o nosso vice-presidente, apesar de o presidente estar hospitalizado, estava, né? Saiu hoje. Dizem que ia sair hoje. Não acompanhei as notícias de um domingo ditoso como esse da atualidade. Mas então, se o presidente estava hospitalizado, ele não podia exercer a presidência. O que ele ficou lá dizendo que estava fazendo no computador e que ganhei e tal, como se isso fosse elogioso, é uma irresponsabilidade. A pessoa que está internada, que está tomando remédios, que está com dores violentas, será que ele estava isso tudo? Não pode exercer um cargo do tamanho da importância dele.
do cargo de presidente. Então, era para o vice estar lá. Não. Ele não tirou licença. Não tinha que tirar licença, tinha que ser declarado que não estava em condições de exercício do cargo. O presidente viajou, o vice-presidente viajou para Angola, porque algumas igrejas cristãs estão reclamando da antipatia que despertaram em Angola, na África do Sul, na União Sul-Africana, né, naqueles países ali, através da sua atuação. É só brasileira que é bovino, que falou, vamos, estão tudo indo. Pois bem, vejam que, ao falar em trabalho, eu estou me referindo até ao Estado. Que o Estado surgiu, igual eu falei, para o golpe de Estado que os homens deram contra as mulheres. E hoje, depois de vários outros golpes em várias classes sociais, em várias etnias, em várias raças, em várias... tudo quanto há, que foram dados ao longo desses milênios de história, o homem continua usando o Estado para a sua dominação. Só que o Estado cresceu seus súditos, o Estado abriu seu leque. Que coisa boa, né? Então ele vai dar assistência para todo mundo. Não, ele vai dar coação, repressão e bala de borracha no meio da testa, se não for dentro do olho, para todo mundo. Então, estendendo o poder sobre as mulheres ao poder sobre toda a classe não dominante desse país. E do mundo inteiro. Mas então, existem muitas profissões. Isso aí é um outro quadro, não é mais o quadro do menino indiano. No quadro do menino indiano, eu falei sobre as muitas profissões que ela exerce sem poder e sem salário. Agora nós estamos falando que existem outras pessoas que formam classes inteiras, grupos inteiros, como os que têm uma opção sexual inadmitida até pouco tempo atrás, como os negros, como os índios, como os professores universitários. Nós também somos discriminados pelo tal do Estado. E assim por diante, classes e classes. O sujeito precisa morar na favela, porque geralmente as favelas são próximas às partes economicamente mais dinâmicas da cidade, onde aquelas pessoas trabalham. Então, eles trabalhando na favela, eles podem estar, a doméstica pode estar na casa na residência, na mansão da patroa, com poucos minutos, às vezes só de andar a pé. Outros estarão na fábrica batendo ponto, estarão fazendo seus plantões, as suas jornadas e tal. Por isso eles precisam morar perto. Só que naquele aglomerado, pela própria maneira da organização urbana dele, é fácil uma pessoa se esconder. Então nós temos lá traficantes, temos lá ladrões, temos lá milicianos que vivem de aplicar a violência e tudo que ela pode acarretar. Então, eles estão lá por quê? Porque eles são a favela? Não são. A maioria das pessoas que estão lá são os que trabalham nas nossas casas, nas nossas empresas, que atendem a gente muito bem atrás dos balcões, que está aqui na escola servindo de auxiliares dos professores e atendentes dos alunos, com uma finesse, com uma delicadeza, com uma atenção da gente, com um gosto pela gente, que é impressionante, que é raro nessa sociedade hipócrita e mesquinha que nós vivemos. Então, vejam, há muitas profissões. As pessoas, esses profissionais, em grande parte, moram na favela,
como os estudantes moram nas repúblicas, como os marinheiros ficam meses no navio. Antes, há apenas 130 anos atrás, quem vinha para o Brasil nos navios, involuntariamente, ou melhor, contra a sua vontade, que o involuntário é o não voluntário, quer dizer, ele só não fez aquela opção. Mas aqui eu estou falando contra a vontade deles, porque eles tinham e teriam a opção contrária, a opção de continuarem livres lá no continente deles. Não. Foram escravizados, traziram aqui em porões baixos, desconfortáveis, fétidos, úmidos, que por mais que tenha betume nas tábuas que faziam o casco das caravelas, dos galeões, de outros tipos de embarcação, infiltrava a água e o trem lá dentro misturava a água com o povo, com a sujeira, com as mercadorias, e fedia, e dava doença, e chegava aqui, às vezes, um texto dos escravizados que saíram lá da África. Então, toda forma de ruindade, toda forma de detrimento do bem-estar do outro, a humanidade já praticou e tem intenção de continuar praticando. E aí vem um pequeno detalhe. Criticam essas igrejas que o vice-presidente foi lá para a África dar um apoio moral para elas, criticam a Igreja Católica pela maneira como ela tratava os suspeitos, e ela suspeitava até de quem tinha nariz torto, achando que era bruxa, na época da Inquisição. E o dinheiro que as igrejas todas retiram de circulação e colocam na sua mini circulação para o seu bel prazer. Da religião e de Deus, né? Então, criticam isso tudo. Mas esta é a atitude típica do ser humano. Esta é a atitude típica daqueles que nós elegemos para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador, para deputado federal, para senador, para presidente da República. Então, nós incentivamos nossos algozes. E isso sempre transparece através de formas de trabalho. No meio de todas as muitas formas de trabalho, de relação de trabalho que já existe, vamos citar algumas. A do pai que trabalha para o filho. Ele cobra quanto? Ele se subordina ao seu filho em que hora? Eu acho, na minha experiência de avô, que ele se subordina ao seu filho ou ao seu neto na hora que o menino chora e dá birra. Mas é uma forma de trabalho consistente e muito duradoura. A minha garantia de que eu sou pai, mesmo sem ter feito DNA, porque de acordo com o Código de Napoleão, lá na França, tinha um artigo lá que fala: pai é o marido da mãe. Sem comentários. Rápido, fecha o pano, vamos continuar a nossa aula. Mas aí, a sociedade beneficente, aquelas pessoas que trabalham, relação de emprego, é só do lado do trabalhador, é só a pessoa humana, né? Então, por isso, no meio das características que não são das essenciais, não são das diagnósticas, e por isso eu não falei naquele momento lá que eu falei das características diagnósticas. Nós temos como característica da relação de emprego a pessoalidade. Tem que ser pessoas, são relações entre pessoas. Então não são relações de direito real, por exemplo. Mas a própria relação de compra e venda, apesar de ser direito real, é a relação entre pessoas.
porque a propriedade é uma garantia, é um direito individual. Isso casa muito bem com o que eu estava falando até agora. E por isso é que eu dei o exemplo antes, para a gente poder dar sequência na doutrina, sem interrupções. Mas o exemplo são aqueles que eu falei antes. Voltem no início da aula e ouçam de novo. Vamos continuar. O trabalho, então, tem essa característica da personalidade e, no caso do empregado, muitos autores aplicam uma expressão que veio lá do Código Penal, que lá ele caracteriza, por exemplo, os crimes que a mãe do nascituro, a recém-parida, faz, como o crime de infanticídio, o crime de aborto, antes dela ter dado à luz, né? Óbvio, e outros assim, direito penal, vocês deem uma olhada lá no meio dos crimes contra a pessoa, vocês vão ver isso. E também aí tiraram essa expressão de lá, de aspecto jurídico, lá é crime, né? Personalíssimo, ou intuito persone. O personalíssimo exprime melhor a ideia de que isso trata, a ideia que isso expõe. Trouxeram essa expressão para o direito do trabalho para dizer que a pessoalidade em relação ao empregado, e aqui eu já estou falando sobre o empregado, é mais intensa. E por que é mais intensa? Porque o contrato é de cessão da força de trabalho. Não existe uma força de trabalho minha e sua. Não. A força de trabalho é personalíssima, é individual. Então, se o empregador fez, o pretendente empregador fez um contrato de trabalho comigo como empregado, ele conta, e eu sou obrigado a fornecer, a minha força pessoal de trabalho. Como eu não posso mandar essa força pessoal de trabalho empacotada para ele, mesmo quando eu estou cedendo através de um meio eletrônico informático como esse que nós estamos usando agora, à distância, eu estou envolvido nisso. A força de trabalho, a energia de produção de trabalho, ela não se separa de mim. Eu a separo a hora que eu a aplico. Eu pego essa caneta e escrevo com ela. A caneta não foi lá escrever sozinha. Por isso é que eu já falei para vocês no início do curso que Aristóteles, que era um homem muito inteligente, falou que a escravidão deixará de existir quando as máquinas trabalharem sozinhas. Ora, máquina que existia no tempo dele era a roldana, a enxada, o machado, a serra. Pitágoras e aquele outro lá que foi para o Egito. Teve um outro filósofo que foi lá. Ficaram famosíssimos e respeitadíssimos porque eles fizeram algumas máquinas, projetaram algumas estruturas, alguns mecanismos que funcionavam automaticamente, ou melhor, autonomamente. Você dava a partida, dava o início dele, por exemplo, colocava água, botava no curso d'água uma bica. Boa ideia, vai procurar o que é bica no dicionário. Punha a bica, lá embaixo caía a água da bica. Então, a bica estava trabalhando sozinha, trazendo a água para mim, em vez de eu ter que mandar o escravo ir buscá-la. Aí, na ponta da bica, estava caindo água, então, punham um monjolo, que era uma extensão de madeira, com uma bacia feita na própria madeira, aqui no cabo. E lá na ponta,
uma mão de pilão, um macete, um machete. Aí enchia d'água, o trem abaixava. Aí a água caía. Aí ele descia com todo o peso daquela estrutura e amassava o que estava dentro. Era para fazer canjiquinha, para fazer paçoca de milho, paçoca de carne, para moer cana, para uma série de atividades que seriam bem processadas através daquele movimento, daquelas batidas. Ele também trabalhava sozinho, porque era a água que dinamizava. Mas, quando Aristóteles falou isso, ele estava vendo duas coisas. Primeiro, que na sociedade dele não existiam essas máquinas, que foram aparecendo ao longo do tempo depois. Segundo, que a propriedade de escravos, a escravização de pessoas, naquelas cidades que eram a democracia dos 10%, igual eu falei antes, esses cálculos estão na minha tese de doutorado. Mas então, dentro daquelas sociedades, já se questionava a existência e a possibilidade de escravização. Então, se ele falou que os escravos podem ser liberados, que não vão ser mais necessários, é porque tinha alguém querendo que fosse. Esta é a chamada interpretação extensiva, a hermenêutica ampliativa. Se ele falou isso, obviamente, o entorno dele abrigava algumas vozes que falavam o contrário. Então, isto existia para os escravos e não existia para os nossos empregados. Quanto aos empregados, eu já falei para vocês que eles trocam contratualmente a sua força de trabalho pelo estipêndio salarial. E já falei para vocês um monte de mazelas que existe nisso. Do empregado estar agindo pela necessidade imediata dele. O filho dele já está chorando lá em casa de fome. Então ele tem que ter aquele emprego até no final do dia. O empregador não. Ele está fazendo estoque para a empresa. Se fizer hoje ou se fizer amanhã, praticamente indiferente. Vocês veem essas compras de vacinas, tanto as legítimas, se tiver alguma, quanto as corruptas. Eles estão comprando para entregar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 8 meses. Quer dizer, as coisas do empregador andam com mais lentidão. E mesmo assim o estômago dele não protesta. Por quê? Porque ele tem estoque de dinheiro no banco, estoque de comida na geladeira, estoque de uísque no bar dele, bar da casa dele, e assim por diante. Então, o empregado é o grande e grave desamparado, é a tal da hipossuficiência, que nós vamos falar depois, e criticar, da relação de emprego. E, em volta dela, pululam aquelas outras. Eu falei das relações de trabalho religiosas, eu falei das relações de trabalho paternais, familiares, mas pode colocar aí a relação de trabalho dos autônomos, a relação de trabalho dos servidores públicos, a relação de trabalho dos meieiros, arrendatários e trabalhadores rurais ditos autônomos, e assim por diante. Isso também vai ser passado para vocês em forma de uma listagem. Mas esta informação que eu estou dando na aula é que é a mais importante, porque a nossa relação é para a estruturação de conhecimentos através da aula. O resto é acréscimo. Então, claro que eu estou falando aqui de uma maneira resumida para ficar taxativa. Não é só isso. Isso aí envolve um estudo filosófico, psicológico e humano nas outras ciências humanas e sociais imenso.
que nós, professores, temos que saber disso. E ou aprendemos nos livros e vamos treinar para aplicar, isso aí vem, ou então a realidade nos ensina isso na marra e na cacetada durante toda a vida que a gente dá aula e muitas vezes tem decepções. Então, estamos nos empregados, né? Já fizemos essa explicação anterior e terminamos com esse aspecto da pessoalidade ou personalidade ou personalíssimo ou intuito persona. E vamos fazer uma comparação aqui para encerrar essa parte. O empregador é uma pessoa, mas nós já vimos que pode ser um conjunto de pessoas. O grupo econômico. Então, um conjunto de pessoas ou uma pessoa ocupa a posição da parte tomadora do serviço, empregador. Agora, no lado do empregado, no lado do cedente da força de trabalho, cada um cede a sua. Eu não posso ceder a força de trabalho do meu filho. Isso provavelmente vai ser uma atividade ilícita prevista lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Cada um cede a sua força de trabalho. Ah, mas e se eu mandar meu filho substituir? O contrato não autoriza isso. E não pode autorizar. Se ele autorizar, ele está ilícito. Porque o contrato foi para mobilizar a favor daquela pessoa a minha força pessoal de trabalho. Como eu já disse, cada um tem a sua, não se misturam as de uns com as dos outros. Então, se eu tenho 10 serralheiros na minha forjaria, cada um deles vai ter comigo um contrato individual de trabalho diferente, porque, pelo próprio nome, é daquele indivíduo. E aí, eu não posso trocar a pessoa que é a parte ativa, a parte cedente da força de trabalho, no contrato de trabalho. Eu posso encerrar aquele, extinguir aquele e começar um 0 quilômetro com um novo. Da mesma maneira que eu não posso usar a força de trabalho de uma pessoa diferente para atuar, nem que seja provisoriamente no mesmo contrato. O pai vira e fala, olha, hoje eu não dou conta de tirar leite, não. Eu estou com a cabeça doendo porque tomei umas cachaças ontem e estou mal para porra. Ô, patrão, eu vou mandar meu filho no meu lugar, tá bem? Tá, pode mandar. Vai o filho, substitui o pai, faz o trabalho. Mas ele não entrou no contrato de trabalho daquele pai. Ele não virou o substituto. Eu falei do início da aula do vice-presidente da República, que é o substituto, eu até falei que ele tinha que estar substituindo o presidente. Lá pode, na política pode, aqui no direito do trabalho não. O filho não substitui o pai na relação de emprego, no contrato de trabalho. Ele substitui o pai na realização de tarefas que esse pai tinha e teve nos outros dias. Naquele dia, por estar doente, ele não exerceu. Então, se for doença mesmo, ele vai ter a licença médica. Não, aquele dia vai ser contado a favor dele como qualquer outro. Mas, se ele faltou porque foi batizar o filho mais novo, não, para isso não pode, que tem os 5 dias que a Constituição concede. Faltou porque foi a missa da mãe dele que morreu. Exemplo trágico, mas é assim mesmo. E o filho dele foi aceito pelo empregador para exercer aquele serviço. O contrato do pai, de acordo com o que nós já falamos no artigo 2º, estamos repetindo agora no artigo 3º, é duradouro. Ele tem uma duração prolongada através do tempo. E sistemática, de ir todo dia. Então, ela é não eventual. Ele continuou a ser empregado e faltou esse dia. Agora, o filho dele
teve com aquele empregador uma relação também de prestação de serviço. Está lá nas abas das nossas prestações de serviço. Só que esta prestação de serviço dele foi subordinativa, foi remunerada, foi contratual, foi tudo aquilo que eu já falei para vocês como característica da relação, mas não foi não eventual. Quer dizer, foi eventual. O que é eventual? É que se subordina a um evento. É que é marcada e que funciona e que existe durante a motivação de um evento. Qual foi o evento aí? Foi a ausência por doença do pai. O filho, então, trabalhou durante aquele dia em que o pai não foi trabalhar porque passou mal. Isso é extremamente eventual. Coisa que o rapaz não fazia. Coisa que o empregador não ordenava que ele fizesse, porque não era empregador dele. Coisa que o empregador já tinha determinado que o empregado era que fizesse, então ele não pode tirar do empregado e jogar para outro. Mas o rapaz estava ali como substituto do pai. Então, o trabalho dele é eventual. Por isto, não é emprego. Mesmo que o empregador mande nele, subordinativo, que pague a ele oneroso, que combine com ele bilateral, que tenha aquelas características todas da relação de emprego. E, então, vamos agora ler e encerrar esse tal de artigo 3º da CLT, que fala, tecnicamente, disto que eu estou comentando, que eu expliquei até agora. É o artigo 3º. Esse artigo 3º vem nos dizer: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Dependência deste é subordinação. Mediante salário é oneroso. Então vejam que essas características que estão aqui no artigo 3º são as mesmas que estão lá no 2º, com outras palavras, mas as mesmas características. Então eu tanto posso diagnosticar a relação de emprego pelo que está no artigo 2º ou pelo que está no artigo 3º. Quanto a essa dependência ou a essa subordinação, há historicamente uma evolução bastante grande a respeito disso. Quando surgiu o direito do trabalho, o que existia antes? O servo de gleba. E o rescaldo, não, nem era o rescaldo, era a faixa do escravismo que existia naquela época. Aí, para definir, caracterizar bem o trabalho do empregado, ele é contratual, ao prazo que esses outros não são. Nem o do servo de gleba, nem o do escravo. Mas, então, eles falaram, o servo de gleba era diferente do senhor feudal, diferente dos nobres da corte do senhor feudal. Então, eles falaram que a diferença que justifica a subordinação é social. As pessoas que na hierarquia social estavam mais elevadas tinham o direito de mandar nas outras. Hoje, isso não se aplica mais, porque a Constituição, que está ali também, diz que nós todos somos iguais perante a lei. Se nós todos somos iguais, ninguém nasce com o direito inato de mandar e nem nasce com a obrigação inata de obedecer. Isso não pode justificar uma hierarquização entre as partes. É bonito, pouco utilizado, mas cientificamente certo, juridicamente determinado. Mas, então falaram, não é social, não. Então é econômico. O pobre obedece, o rico manda. Também a diferenciação econômica
não é justificativa, não pode ser usada como o suporte, o fundamento da relação, da hierarquização de uma pessoa mandar na outra. Por mais pobre que a pessoa seja, principalmente de acordo com o sistema liberal, ela conserva e continua tendo a sua liberdade individual. Não é não? Então tudo bem. Foi na época que a industrialização estava surgindo, estavam inventando máquinas e abrindo indústrias e inventando técnicas e com o mecanicismo se desenvolvendo, ampliando e gerando riqueza e tal. Então, é aí, ó. É o conhecimento técnico que justifica que o empregador, detentor desse conhecimento, mande no empregado, aplicador do conhecimento que o outro detém. Mas hoje, desde os clubes de futebol até as companhias de balé clássico, desde o marceneiro até o fabricante, o operário que trabalha na fabricação de computadores, geralmente é o empregado que detém a técnica. O empregador detém os valores que ele vai investir, seja dinheiro que ele tem guardado, seja bens que ele vai vender para abrir aquela fábrica, seja dinheiro que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social emprestou para ele, não interessa. Ele detém, eu não estou falando que ele possui, ele detém o capital. Aí ele concretiza aquele capital no equipamento da fábrica, nas máquinas, no galpão, no estoque de insumos, e bota o empregado para trabalhar. Por que ele tem que botar o empregado para trabalhar, mesmo que ele fique à toa? Porque o empregado é que sabe fazer aquilo que ele está projetando produzir. O empregado é que produz. O empregado é que aplica a técnica. O empregado é que é o elemento dentro daquela indústria. Então, caiu por terra também essa parte da justificativa do fundamento técnico para a subordinação. Sobrou o que, então? Sobrou o fundamento jurídico. O que é o fundamento jurídico? É o fato de eles terem estabelecido uma relação contratual em que um se obrigou a pagar salário e o outro se obrigou a ceder a sua autonomia pessoal pelas ordens do empregador. Então, é este comando jurídico, essa aceitação jurídica, que resulta na subordinação dentro do contrato de trabalho. Porque se não tivesse algo assim, seria extremamente absurdo, escravocrata, ultrapassado, o homem obedecer a outro homem que juridicamente é igual a ele. Eu falei juridicamente aqui agora porque economicamente, socialmente e tal, eles estabelecem perversas diferenças entre um e outro. E estabelecem também juridicamente, eu falei dos crimes no Código Penal, eu falei na ação administrativa financeira dos bancos do Estado, como eu poderia estar falando aqui em reivindicações dos trabalhadores. Eu podia estar falando aqui em subsistência decente do trabalhador. Podia estar falando em várias outras razões que mostram que também juridicamente existe uma desigualação entre as pessoas. E ponto final nessa parte. Na próxima aula nós vamos começar a dar uma pincelada na disciplina do direito do trabalho, vendo as respectivas normas. Uma boa noite para vocês. Felicidades durante esses dias. Até no dia da nossa próxima aula. Tchau, tchau.